Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Estatística Aplicada à Educação. Nesse vídeo eu trago o gabarito das questões 1, 2 e 3 da atividade de estudo 1 que vocês finalizaram essa semana. Então, para que vocês possam sanar suas dúvidas e assim já ter uma noção da pontuação que obtiveram nessa atividade, ok? Bem, então o aviso inicial. O prazo de minha devolutiva com o feedback e a nota eu espero dar a vocês até o dia 4/8. Então, até a próxima sexta-feira, ou um pouco antes, vocês estarão recebendo a devolutiva do material que vocês enviaram, o feedback e a nota, ok? Então, aguardem até o dia 4 para receberem essa devolutiva. Bem, então a primeira questão dizia o seguinte: o gráfico abaixo representa os pontos de 0 a 100 que cada aluna de uma equipe fez ao final da competição de ginástica. Então nós temos aqui um gráfico de colunas e temos a pontuação de Sueli, Anne, Beth, Keila, Liz e Elo. Então aqui já tem a quantidade da pontuação de cada um. E a pergunta é, responda, qual é o total de pontos conquistados pela equipe? Item B, escreva duas informações que o gráfico fornece sobre essa competição. E o item C, determine a média de pontos da equipe. Então, para calcular o total de pontuação, basta somar essas quantidades aqui no eixo horizontal. Escrever duas informações e determinar a média. Então, vamos ao item A. Qual o total de pontos? Basta somar os valores do eixo horizontal. Então, o total será 65 mais 110, mais 45, mais 100, mais 60, mais 80, o que resulta em 460 pontos. Bem, o item B. Escreva duas informações que o gráfico fornece sobre essa competição. Existem várias informações, algumas eu vou elencar aqui a vocês. Primeiro, Anne fez a maior pontuação da competição. Então, se eu olhar aqui o gráfico, eu consigo perceber que Anne fez a maior pontuação. Beth fez a menor pontuação na competição e o gráfico possui um erro. Não sei se alguém notou ou não, mas há um erro na pontuação com o enunciado. Beth pontuou 110, porém no enunciado diz que a pontuação varia de 0 a 100. Então, como isso? Então, há um erro nesse gráfico aqui. Anne pontua 110, tá? Aqui o gráfico vai até 120, porém no enunciado diz que o gráfico abaixo representa os pontos de 0 a 100. Então, precisamos ter esse cuidado nas informações sempre quando fazemos leituras de gráficos, ok? Então, eu destaquei essas três características, existem outras, e eu vou olhar cada uma delas que vocês colocaram e comparar fazendo a análise do gráfico. Bem, o item C. Determine a média de pontos da equipe. Basta pegarmos o total obtido no item A, que é de 460, e dividir pelas 6 alunas, que era o total. Então, nós temos 460 divididos por 6, cujo valor aproximado é de 76,66. Logo, a média de pontos obtidos é de aproximadamente 77 pontos. Ok? Bem, então a questão 1 seria isso. Vamos agora para a questão de número 2. Lucas e sua irmã estavam jogando o dardo. Em 10 jogadas, Lucas fez os seguintes pontos assinalados no tabuleiro abaixo com esse X. Então, nós temos o 14, o 12, o 20, o 4, 10, 3 e 16. Uns com uma única frequência, outros com 2, outras com 3. Então, vamos, a partir dessas informações tabuladas aqui nesse gráfico, que parece muito com um gráfico de setores, mas é um dardo. Então, nós podemos fazer a seguinte análise. Qual é a média desses resultados? Qual é a moda desses resultados? E qual é a mediana desses resultados? E, por fim, em uma próxima jogada, o resultado foi 13. A média aumentou, diminuiu e quanto? Então, vamos lá. Item A. Qual é a média desses resultados? Basta somar todos os valores que nós encontramos ali assinalados no dardo. Então, vai ficar 14 mais 12, mais 2 vezes 20, porque o 20 foi assinalado 2 vezes, mais 4, mais 3 vezes 10, o 10 foi assinalado 3 vezes, mais 3, mais 16, o que resulta em 119. E vou dividir por 10, porque nós temos 10 marcações. Então, o que resulta em 11,9 pontos, que foi a média, então, desse lançamento. Item B. Qual é a moda desses resultados? É o valor que aparece com maior frequência. Logo, é o 10 que aparece 3 vezes. Item C, a mediana.
Inicialmente, vamos ordenar os valores do menor para o maior ou vice-versa. Nós não podemos pegar a mediana apenas com os valores como estão listados. Eles não estão ordenados, eles não estão em rol. Então eu preciso ordená-los. Eu organizei do menor para o maior, mas fica a critério de vocês também de fazer do maior para o menor, é a mesma característica. Então 3, 4, 10, 10, 10, 12, 14, 16, 20 e 20. Note que aqui eu já consigo ver melhor a moda, que é 10, né? E como a quantidade de valores é par, é 10 no caso, eu vou ter que fazer a média aritmética dos dois valores centrais, aquele que ocupa a quinta e a sexta posição. Então eu vou fazer a média aritmética de 10 com 12, então vai ser 10 mais 12, e vou dividir por 2, o que resulta em 11. Então a mediana é 11. Bem, em uma próxima jogada, o resultado foi 13. A média aumentou ou diminuiu e quanto? Bem, então a nota média passa a ser o seguinte, a nova média, né? Então vai ser 119, que era o valor que eu já tinha com os 10 lançamentos. Eu vou acrescentar o 13, então vai ficar 119 mais 13. Mas agora eu não vou dividir simplesmente por 10. Tem que tomar muito cuidado, porque eu acrescentei mais um valor aos 10 lançamentos que tinha. Então eu terei 10 mais um lançamento. Então eu vou dividir por 11. Então 132 divididos por 11 resulta em 12 pontos. Como a média inicial era de 11,9, que nós temos aqui no item A, né, a média inicial, e passou agora a ser 12, logo a média aumentou 0,1, ou seja, 1/10, ok? Então ela aumentou 0,1 pontos. Bem, item 3. Em um treinamento de salto em altura, os atletas realizaram 4 saltos cada um. Vejamos as marcas obtidas por 3 deles. Então, o atleta Caio fez essas distâncias, o atleta Tobias essa, e o atleta Robson essas 4 distâncias. Bem, responda. Qual deles obteve a melhor média e qual deles foi o mais regular? Justifique a sua resposta. Então, não significa dizer que aquele que teve a melhor média foi o mais regular. O que teve a melhor regularidade na pontuação é aquele que teve o melhor desvio padrão. Então vamos analisar primeiramente aquele que obteve a melhor média. Então Caio, eu vou somar os 4 valores das distâncias e dividir por 4. 584 divididos por 4, 146 centímetros. Tobias, vou somar os 4 valores e dividir por 4. Então vai ficar 548 divididos por 4, 137 centímetros, que foi a distância média. E Robson, eu vou somar os 4 valores, vou dividir por 4, o que resulta em 138,5 centímetros. Então, aquele que obteve a melhor média foi aquele que em todas as distâncias teve a maior. Então, eu consigo perceber que o Caio obteve a melhor média, ok? Bem, qual deles agora foi o mais regular? Justifica a sua resposta. Então, eu aqui coloquei os valores tabulados, tanto dos desvios de cada um, da variância e, por fim, do desvio padrão. E eu vou analisar, por fim, o desvio padrão. Aquele que obteve o menor desvio padrão, obteve, então, a maior regularidade. Então, fazendo os desvios de Caio, eu pego cada valor e diminuo da média. Cada valor diminuo da média e assim por diante. Então, 145 menos 146, 168 menos 146 e assim por diante. O mesmo eu vou fazer com Tobias, só que a média de Tobias foi de 137. Robson, a mesma coisa, só que a média de Robson foi de 138,5. Vou calcular essa diferença, pode dar números positivos, negativo ou zero, só que no cálculo da variância a gente utiliza apenas o valor positivo ao quadrado, ou seja, deu negativo, atribui o valor positivo, ou seja, o módulo desse número. Menos 1, 1 ao quadrado. 22, 22 ao quadrado. 6, 6 ao quadrado. Menos 27, 27 ao quadrado, já que nós sabemos que todo número ao quadrado dá um número positivo. Então, eu faço a soma e divido por 4. O que é a variância? É calcular uma nova média, só que com os quadrados dos desvios. Então, eu somo esses quadrados. No caso de Caio, resultou em 1.250, divididos por 4, dá 312,5. No caso de Tobias, 58,5. E de Robson,
346,75. E por fim eu calculo o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão de Caio deu aproximadamente 17,68, de Tobias 7,65 e de Robson 18,62, ok? Então aqui nós temos essas informações e a partir delas eu consigo concluir o seguinte: qual foi o mais regular? Tobias, porque Tobias teve o menor desvio padrão, ok? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender essas três questões iniciais da atividade estudo 1, e a quarta questão eu vou ler com bastante calma todos os detalhes, porque se constitui num plano, numa proposta de ensino, com o trabalho de medidas de tendência central para turmas dos anos iniciais. Então eu vou fazer a leitura com bastante carinho, com bastante atenção, e eu já parabenizo todos os trabalhos postados. Foi um desafio, acredito que foi, mas foi um desafio muito interessante, uma proposta, quando a gente pensa e para pensar nessas questões, é a gente se preparar para o futuro, se preparar para a sala de aula e ir com ideias, inovações e um pouco mais de criatividade para que possamos trabalhar com os anos iniciais e levar um pouco desse conhecimento matemático. Então, já quero agradecer a todos pelas postagens realizadas. Um forte abraço e uma boa semana a todos. Até mais!